Apresento os meus melhores cumprimentos a todos aqueles que participam de mais esta nossa exposição na série Caminhando pela Lei 6.015. Quero agradecer muitíssimo ao presidente da ARPEN do Estado de Goiás, o Dr. Bruno Quintiliano Vieira Silva Vieira, bem como a minha estimada amiga, a doutora Evelyn Tonioli Valente, que é diretora desta entidade goiana, pela oportunidade que me dão de poder participar de mais este encontro aqui de uma série que, ideada pela registradora civil no estado do Ceará, a doutora Thaís Castelo Branco, tem a pretensão de seguir, artigo por artigo, examinando a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. E assim já estamos em algumas exposições. Aqui hoje chegamos à ocasião de iniciarmos o exame do que dispõe o artigo 28 dessa Lei de Registros Públicos. Matéria de interesse relevantíssimo para os registradores e também para os notários, indiretamente, porque esse dispositivo acaba convocando para uma análise sistêmica conjunta uma disposição que se encontra na Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. Antes de começar aqui a exposição e aguardando que mais almas ingressem aqui nesse nosso encontro, eu queria mostrar-lhes, eu anunciei há 15 dias e agora tenho em mãos aqui, o livro que acaba de ser publicado pela editorial Lepanto, dirigida pelo Conde Júlio Chagas e pela doutora Amanda Gil, Registro de Imóveis, Bem de Família e Hipoteca. É o tomo 4 da série Registro sobre Registros. Naturalmente, o nosso público aqui é um público mais centrado na área do registro civil das pessoas naturais e nem sempre tem um interesse imediato ou mais direto nessa matéria de direito registral imobiliário. Mas, de toda sorte, o estudo, a segmentação das áreas do registro e até mesmo, embora com aspectos diferentes, a sua separação do estudo de direito notarial, isso tudo não passa de uma perspectiva pedagógica, para melhor nós aprendermos a matéria, e não que sejam coisas que não tenham relacionamento entre si. O direito, na verdade, é uno, não é? Bom, nós vamos hoje examinar o artigo 28 da Lei de Registros Públicos. Vamos começar com este exame. Como eu lhes disse, eu vou fazer aqui esse estudo, essa breve caminhada, como é o que cabe nessa exposição. Ao mesmo tempo, excursionando pela Lei 8.935, e vamos levar para a aula que vem, a exposição que vem, daqui a 15 dias, a continuidade desse tema pelos motivos que verão a seguir. Uma pergunta aqui de assuntos de cartório. Tema, eu não sei se ela se refere ao tema da aula, que é o artigo 28 da Lei 6.015, ou se é o tema do livro. Se é o tema do livro, eu então abro aqui um parênteses para dizer que o livro possui agora três capítulos distintos. Um capítulo bastante amplo, que está com a rubrica Prólogo, que trata de uma teoria da escritura pública, da escritura notarial. O que pode parecer estranho num livro de direito registrário, mas é que eu passei a partir desse tomo, do tomo 4, do Registro sobre o Registro, a cuidar dos títulos inscritíveis. Naturalmente, dos títulos materiais inscritíveis, mas convinha uma indicação também dos títulos, acerca dos títulos formais. E por isso eu apanhei o principal desses títulos formais, que é a escritura notarial, e tratei do tema. E na sequência, um capítulo
relativamente amplo sobre bem de família e um capítulo muito amplo, realmente muito amplo, sobre hipoteca. Bom, vamos aqui à aula de hoje, então, ao encontro de hoje, tratando do artigo 28 da Lei 6.015. Como de hábito, eu procederei à leitura desse dispositivo e depois vamos perambulando, caminhando por meio dele. Diz esse artigo: além dos casos expressamente consignados, que são esses casos expressamente consignados, os que eventualmente estivessem na própria Lei de Registros Públicos ou em outras leis extravagantes da Lei de Registros Públicos. Então, além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem por culpa ou dolo aos interessados no registro. E o parágrafo único diz: a responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometerem. Aqui vemos que esse artigo 28, já numa primeira análise, está restrito ao tema da responsabilização civil. Além da responsabilidade civil, o registrador possui outras responsabilizações. O parágrafo único já se inclina a indicar a responsabilidade criminal. Então, isso é matéria do chamado direito penal administrativo. Direito penal administrativo é um ramo do direito penal ou um segmento do direito penal. Mas, além disso, o registrador está sujeito a uma responsabilização tributária prevista na legislação específica, legislação de direito fiscal específica, em particular o Código Tributário Nacional, está sujeito a uma responsabilização que se pode chamar ainda de fiscal, mas é de caráter previdenciário. Ainda ontem já se acenava aí a uma dimensão previdencial na prestação de informações, com risco de imposição de multa, etc. Essa é matéria de responsabilização também. E está sujeito a uma responsabilização disciplinar, que é o que cabe no âmbito mais geral do chamado direito administrativo penal, aqui especificamente tratando do direito disciplinar. Essa matéria não vem tratada nesse artigo 28. O artigo 28 da Lei de Registros Públicos está exclusivamente voltado ao tema da responsabilidade civil. Mas, como adiante a Lei 8.935, que surgiu em 1994, portanto depois da vigência da Constituição de 1988, trata da responsabilização disciplinar, e ela é veiculada num dispositivo que vem na sequência do tratamento da responsabilidade civil. Eu entendi por bem, e é isso que eu farei nessas exposições aqui, a começar de hoje, tratar da responsabilidade civil e em seguida da disciplinar. Penso que isso interessa a todos os registradores e não faz mal abrir um capítulo aqui a propósito desse assunto. Muito bem. Primeira observação a fazer diz respeito à pertinência de aplicação nessa matéria do que dispõe a Constituição Federal no parágrafo 6º de seu artigo 37, que é um dispositivo que diz respeito aos funcionários públicos. Por que razão? Há uma corrente expressiva, sobretudo na área do direito administrativo, mas que também empolga alguns pensadores da área do direito registral, no sentido de caracterizar o registrador público qual se fosse um funcionário público. E, nesse sentido, com essa caracterização, pensa-se aplicar ao funcionário público, registrador, assim considerado como funcionário, como digo, os dispositivos do artigo 37 da Constituição Federal, em particular o seu parágrafo 6º,
que diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aqui, como se vê, estabelece uma norma de responsabilização objetiva. Mas, para que se aplicasse esse dispositivo aos registradores e também aos notários, seria minimamente, para dizer o mínimo, necessário que aqui não estivesse o dispositivo fazendo uma referência apenas a pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. E os registradores e notários são pessoas físicas, pessoas naturais, e não pessoas jurídicas. Já seria, portanto, o quanto basta, pelo menos numa apreciação textual, portanto, aquela voltada exclusivamente a apreciar, analisar o texto da Constituição Federal, desse parágrafo 6º do artigo 37, para afastar essa ideia de responsabilização civil objetiva, pelo menos a partir desse dispositivo, em relação aos registradores e notários. Mas não é só. A mesma Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 236, deixa claro que lei, é assim que diz o texto, lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro de seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Portanto, a própria Constituição é que remete à edição de uma lei para que esse assunto seja regulado. Com que dá um outro elemento e reforça muitíssimo a orientação de que não é a Constituição quem está neste plano cuidando diretamente dessa responsabilização, seja civil, seja criminal, em algum de seus dispositivos, mas isso está reportado à legislação, à normativa subconstitucional. Essa normativa subconstitucional surgiu com a Lei 8.935, sem prejuízo, é preciso que se diga, da recepção do disposto no artigo 28 da Lei 6.015. O que aconteceu? Quando a Constituição Federal de 1988 entrou em vigor, a normativa infraconstitucional que já vigorava no país, naquilo que fosse compatível com a Constituição, se mantinha, se preservava. Esse é o fenômeno que os constitucionalistas costumam chamar de recepção das normas subconstitucionais. E o artigo 28 da Lei 6.015 não estava em dissonância com a Constituição Federal, razão porque ele foi recebido. De modo que o artigo 28 está em pleno vigor, não foi revogado pela Constituição e provavelmente não terá sido revogado também pelo artigo 22 da Lei 8.935. Embora aqui se possa haver alguma discussão sobre essa possível revogação, tanto eu tenho observado que as leis posteriores que repetem normas de leis anteriores retiram essas normas anteriores da fonte legal de que elas emanavam. Mas aqui não parece ser bem o caso. Penso que há um consenso de que o artigo 28 não está repetido inteiramente pela Lei 8.935. Como quer que seja, a lei a que se refere o parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição Federal é essa Lei 8.935. Ela foi editada. E vamos ver o que ela sequentemente disse. Porque havia um texto original, esse texto foi alterado 2 vezes já. O texto original dizia o seguinte: os notários e oficiais de registro, vejam que a Lei 8.935, ao contrário da Lei 6.015, também abrange a situação dos notários, não é uma lei só para registradores. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia,
assegurado aos primeiros, quais são os primeiros? Notários e oficiais de registro. A redação aqui é um pouco ambígua. Não faltaria alguém interpretando que aqui, compreendendo que apenas está se referindo aos primeiros, ou seja, só aos notários. Não, a ambos. Direito de regresso, no caso de dolo ou culpa dos prepostos. Então vejam, num primeiro momento, a lei se refere a danos, há uma impropriedade de linguagem aqui. Embora seja muito frequente falar-se também, além de danos materiais ou patrimoniais, em danos extrapatrimoniais ou morais, a expressão danos morais não é correta. Não há dano a bem da personalidade, existe apenas lesão. Dano diz respeito sempre a alguma coisa material, os bens da personalidade não são materiais. Ou melhor teria sido dito, responderão por danos e lesões. Mas, enfim, compreende-se que o legislador usou a palavra danos, e, aliás, é do uso loquendi, na jurisprudência domina inteiramente essa expressão imprópria de falar em danos materiais. Então, eles respondem pelos danos, lesões, que eles, notários registradores, e seus prepostos, todos aqueles que são colaboradores do trabalho do notário do oficial de registro, causem a terceiros, que são os terceiros. Bom, aqui é um conceito muito amplo. Abrange, num primeiro momento, sem dúvida, os usuários das atividades das notas e dos registros, mas não se exclui que possa haver outra hipótese, que é, aliás, de muito rara ocorrência, mas que se pode também apontar. Eu já vou dizer um caso, por exemplo, que ocorreu em São Paulo. É preciso, para que se aplique esse artigo 22, nós estamos cuidando da redação original, que mudou bastante. Nós vamos ver depois o que está em vigor hoje. Que os atos sejam próprios da serventia. É a tal situação dos atos praticados propter officium. Propter officium significa em razão do ofício, em razão das atividades notariais registradas. Não pode ser uma outra coisa, ou seja, constrói um muro do lado do prédio onde está instalado o cartório e o muro cai, isso não é atividade própria do notário nem do registrador, ele vai para a via comum do direito civil, do Código Civil. É uma coisa diversa. Assegurado aos notários e aos oficiais de registro direito de regresso, ou seja, a possibilidade de retroceder, regredir, cobrar de terceiro, que terceiro? Do preposto, se houver dolo ou culpa desses. Bom, como eu disse, numa primeira aproximação, no primeiro acercamento, esses terceiros que aí se encontram são os usuários, os clientes das notas e os usuários, stricto sensu, dos registros. Ocorre que pode haver terceiro entre os próprios registradores e notários. Houve em São Paulo um caso que mostra bem isto. Um dos cartórios de registro de imóveis, eu estou falando de algo que ocorreu na década de 80. Um cartório de registro de imóveis abriu cerca de 10 mil fichas de matrícula com vício de competência territorial. Isso quer dizer, o imóvel era da circunscrição tal, mas ele realizou no cartório dele. O outro imóvel era da circunscrição qual, ele realizou no cartório dele. Então tinham os registradores prejudicados por esse ato, independentemente, pois, de terem sido usuários do cartório de registro, direito de indenizar-se pelo que perderam com essa atuação de usurpação competencial do cartório. Bom, com amparo nesse texto original da Lei 8.935, de 1994, logo surgiram posições correntes a respeito desse assunto. Na doutrina, firmou-se uma determinada posição e na jurisprudência dos tribunais houve uma inclinação fortíssima para outra posição. A primeira posição, que é aquela em que a que se inclinou, a que tendeu a jurisprudência dos tribunais, entendia, com a leitura desse artigo 22, que a responsabilidade era objetiva, que a referência do dolo ou culpa, que está no final do dispositivo, era apenas para permitir a ação de regresso e nada dizia acerca
do comportamento, da conduta do registrador ou do notário. Portanto, responsabilização objetiva, civil objetiva. Quer dizer responsabilização objetiva? Significa que é inútil discorrer se houve culpa em sentido lato ou se houve dolo, intenção, fraude, porque esse tema não importa, nós só consideramos a voluntariedade, o nexo de causalidade e o prejuízo. Ocorreu dentro do cartório, não houve culpa eventual da vítima, não houve motivo de força maior e está caracterizado, portanto, diante dos prejuízos, está caracterizada a responsabilização objetiva. Por isso que ela se diz objetiva, porque independe de elementos subjetivos. Portanto, seria totalmente inócuo e irrelevante tentar provar que não se agiu com culpa, que não se agiu com dolo, etc. Tentar discutir esse tema que é absolutamente alheio ao quadro da responsabilização objetiva. A essa linha, como eu disse, tendeu a jurisprudência, a maioria da jurisprudência dos tribunais, incluídos os tribunais posteriores. Não só, portanto, os tribunais dos estados, os juízes de primeiro grau, o Tribunal do Distrito Federal, mas também os tribunais posteriores. E houve, pelo menos, para lembrar aqui um nome relevante de apoio a essa linha de pensamento, a posição adotada pelo meu estimadíssimo amigo e foi presidente do meu Tribunal de Justiça, o Regedor-Geral de Justiça aqui do Estado, o desembargador José Renato Nalini, que num livro, por sinal escrito conjuntamente comigo, mas eu tratando da responsabilidade disciplinar e ele da responsabilidade civil, concluiu que a responsabilização era objetiva. A bem da verdade, eu sou testemunha de que o Dr. Renato Nalini hesitou muito ao longo da escrita dele se tendia a uma ou outra posição, para afinal adotar essa que eu mencionei, de responsabilização objetiva. Em sentido oposto, portanto, entendendo que a responsabilização civil e era, já à luz desse texto original, subjetiva, firmou-se a maior parte da doutrina. Aqui, para indicar alguns nomes, o Hércules Benício, que é aí de Brasília, que fez um trabalho magnífico, é uma obra extraordinária a respeito do assunto. O meu estimado amigo, desembargador Décio Antônio Erpin, que foi corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aquele que é, sem dúvida nenhuma, o maior nome, a meu ver, do campo da responsabilidade civil no direito brasileiro, que é o desembargador Rui Stocco, aqui de São Paulo, que integrou o Conselho Nacional de Justiça e tem um magnífico tratado da responsabilidade civil em 2 volumes, domina muitíssimo a matéria e firmou-se no sentido de que a responsabilização é subjetiva. E foi também a posição a que eu, desde a primeira hora, nas minhas manifestações, tendi. Sempre achei que era isso. Quando chega, portanto, se a responsabilização é subjetiva, ela tem que estar calcada em culpa ou dolo na prática do ato. Não é preciso que a culpa ou dolo seja do próprio registrador ou do notário, mas pode ser do preposto, mas é preciso que haja culpa ou dolo dele. Houve um texto, então, intermediário, nós chamemos-lo assim, que é o da Lei 13.137, de 19 de junho de 2015. Portanto, já iam para 20 anos de vigência da lei, com essas discussões doutrinárias complicadas, e eu calculo como isto levava a uma certa ansiedade dos registradores e notários, o tempo inteiro preocupados com esse tema de saber se a responsabilização era objetiva ou não, num quadro que, como se sabe, demanda decisões concretas, né, decisões sobre casos. Ou seja, o notário registrador tem frequentemente que tomar decisões importantes sobre casos, decisões das quais não se pode afastar alguma controvérsia, alguma dúvida. E isso, portanto, uma coisa era o equívoco, que pudesse levar a disputar sobre culpa
ou dolo que inexistente não levaria à responsabilização. Outra era apanhar o resultado e dizer houve prejuízo. E basta o prejuízo, o senhor tem que responder por isso. Era muito grave a situação. Então, diante disto, pensou-se em fazer modificação legislativa. E a primeira das modificações legislativas, que não foi das mais felizes, data de 2015. Essa Lei 13.137, que dá a seguinte redação intermédia, intercorrente, entre o texto original e o texto que está em vigor atualmente do artigo 22. Lá nós vamos encontrar o seguinte, diz isto: os notários e oficiais de registro, temporários ou permanentes, uma coisa impressionante, esse uso de temporários ou permanentes era provavelmente para incluir interinos e incluir interventores, né? Responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, inclusive pelos relacionados a direitos e encargos trabalhistas. Aqui a coisa se expandiu imensamente. Na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros, notários e oficiais de registro, temporários ou permanentes, direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. Ora, o problema que nos interessa aqui, não vamos discutir essa questão relativa aos direitos e encargos trabalhistas, porque ela foi afastada pela redação que está em vigor agora, é que esse texto intermediário não resolveu o problema do dolo ou culpa. Continuou do mesmo jeito, ou seja, as correntes que digladiavam nessa matéria, não é? Como eu disse, a corrente da jurisprudência pretoriana, com o apoio do Dr. Renato Nalini na doutrina, e eventualmente algum outro autor, que eu agora não me lembro ou não tenho em conta. E a outra corrente, apoiada pelo Dr. Benício, pelo desembargador Erpe e pelo Rui Stocco, continuava do mesmo jeito, o texto estava da mesma forma nessa parte. É então que surge, com uma redação bem melhor, a Lei 13.286, de 10 de maio de 2016, que dá uma redação, dá uma definição para essa matéria. Parece-me que, isso eu digo com todo respeito, as decisões judiciais que estão sendo ainda, em alguns casos, renitentes ao reiterar o caráter da responsabilização objetiva no campo civil e usando esta norma, por sinal, para tentar apoiar a responsabilização disciplinar objetiva, tema sobre o qual nós voltaremos na semana que vem. A despeito disso, parece-me que o texto não lhes dá razão a essas decisões. Digo aqui com muito respeito. Que diz o artigo? Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros. Até aqui está muito bem. Aí vem a grande novidade, vírgula, olha intercalada, por culpa ou dolo. Ou seja, já voltaram agora a colocar, eles são responsáveis pelo prejuízo que causaram a terceiros por culpa ou dolo. É essa a leitura. O ideal teria sido, de algum modo, parar aí, ponto e ir para um parágrafo. Mas, enfim, prosseguiu a norma, que estava, a meu ver, muito clara, dizendo, depois de por culpa ou dolo, vírgula, pessoalmente, ou seja, quando eles praticam eles próprios os atos, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem. Está muito bem, está muito claro. Ou seja, qualquer dos três, dessas três categorias, os titulares, notários e oficiais de registro, os escreventes que autorizaram, que eles autorizaram, portanto os escreventes autorizados, e os substitutos designados, qualquer dos três que pratique esse ato, que cause prejuízo, mas que cause prejuízo em razão de esse ato ter sido praticado com culpa ou dolo, vão responder civilmente. E sempre aqui presente assegurado o direito de regresso. Claro, nem precisa dizer que o direito de regresso é do notário oficial de registro, porque ele, notário, é que responde pelos prejuízos, e, portanto, o direito de regresso é dele. Aqui a norma foi muito feliz nessa redação agora, corrigindo as rebarbas, o caráter rebarbativo que havia nos textos anteriores. E aí se acrescenta um parágrafo, que prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil.
Aqui vem um problema interessante, porque fala, e esse ponto era importante, porque teria de saber-se quando é que se conta o prazo da prescrição. Eu sempre, na minha atividade na área correcional, eu comecei como auxiliar da corregedoria em 1986, assessorando o desembargador Silvio do Amaral. Depois saí, voltei para a equipe que assessorou o desembargador Dino Garcia, ambos corregedores gerais da Justiça, e posteriormente, embora sem atuar, passei pela vara de registro naturalmente, mas sem atuar na esfera correcional direta, atuei integrando a Câmara Especial do Tribunal de São Paulo, em que se apreciavam de quando em quando processos relativos a temas de reparação, sobretudo disciplinar. E eu chamei a atenção para uma coisa que voltei a levar a apreciação da ministra, dessa grande ministra do STJ, preciso aqui dizer isso com todas as letras, a ministra Fátima Nancy Andrighi, que foi Corregedora Nacional de Justiça, e eu disse, é muito estranho que nós contemos o prazo para as responsabilizações civil e disciplinar nos registros só a partir da data em que o juiz corregedor tomou conhecimento da irregularidade. Eu dizia, ela falou, mas por que isso? É simples. Porque todo mundo está obrigado a conhecer, a publicidade do registro é coram homines, ou hominans coram, como queiram, ou seja, é em face de todos. E se é em face de todos, não tem sentido que justamente quem tenha que fiscalizar seja o único que não saiba, ou que não se presuma saber. Isso está errado. E me parece assim. Por isso achei muito bem, que a Lei 13.286, de 2016, tenha fixado o prazo, ou seja, na verdade, quando ela fala aqui no prazo, ela se remete ao termo inicial, o terminus a quo, para a contagem da pretensão de reparação civil, dizendo que o prazo se conta da data da lavratura do ato registral notarial. Isto é, a data do registro ou a data da lavratura de uma escritura pública. E isto me parece que está muito bem. A partir daí se corre o prazo prescricional, prazo de 3 anos. Claro que ainda permaneceu, porque não foi diretamente atingido por essa disposição, o tema da contagem do prazo da prescrição relativa à responsabilidade disciplinar. E, como eu disse, é tratado em separado, é independente da responsabilidade criminal e da responsabilidade civil, mas muitas vezes se apropria de algumas normas, algumas do campo civil e outras muito mais, isso deveria ser particularmente considerado no campo da responsabilidade, no campo do direito penal. Bom, então, resumindo, o estado da matéria atualmente. A responsabilidade civil do notário e do registrador, aquela que está lá tratada no artigo 28 da Lei 6.015, terminou por receber um apoio considerável, um abono considerável desse artigo 22 da Lei 8.935, mormente com a redação que adveio da Lei 13.286 de 2016. Então, hoje o que nós temos? Essa responsabilidade é subjetiva, a civil é subjetiva, isso deflui notoriamente do texto da lei. Eu não sou muito favorável àquela ideia de que, em claro, cessa te interpretasse, ou seja, que com a claridade do texto cessa toda a compreensão e a interpretação, sobretudo, em relação aos fatos. Não é isto. Mas não é possível aqui desenvolver algo que se chama de hermeneutismo, ou seja, um excesso de hermenêutica, para tentar afastar essa intercalada por culpa ou dolo. A norma está clara. E se houvesse alguma dúvida, nós poderíamos até mesmo invocar como adminículo
mens legislatoris, porque a mudança foi feita exatamente para dizer que essa responsabilização é subjetiva. Portanto, hoje não parece haver dúvida. Ora, o problema interessante que se põe, já que desde a Lei 13.236, 10 de maio desse ano, 2016, se reconhece que claramente que a responsabilidade se dá por culpa ou dolo, está em saber se nos casos anteriores, e alguns ainda estão pendentes de julgamento, também era se reconhecer a responsabilização subjetiva. Eis aí. Portanto, o conflito que estava instalado, conflito de correntes instalado anteriormente à vigência dessa Lei 13.286, que alterou o artigo 22 da Lei 8.935, esse conflito ainda tem alguma importância. Porque há casos em que se discutem prejuízos emergentes antes da vigência dessa lei. Então não é só que alguns ainda insistam nessa interpretação de que a responsabilização é objetiva, mas é que os casos anteriores a essa mudança da lei ainda estão sujeitos à dúvida. Por quê? Aqueles que, como era o meu caso, o caso do desembargador Erpen, do Rui Stocco, do Dr. Benício, entendem, o Dr. Josué Modesto Passos, aqueles que entendem que a responsabilidade civil era subjetiva na forma do artigo 28 da Lei 6.015, dizem, bom, a lei mudou apenas para tornar claro, já que havia dificuldades para alguns entenderem isso. Simplesmente veio confirmar a orientação que já estava, o entendimento que já devia aferir-se do artigo 28 da Lei de Registros Públicos. Na posição oposta, aqueles como o Dr. Renato Nalini e os da maior parte da jurisprudência pretoriana que se formou ao longo do tempo, dizem, olha, até essa redação de 2016, a responsabilidade era objetiva. Tanto é que foi necessário mudar o texto para tornar isto diverso. Então, isso vai continuar a ser discutido. Continua, então, em discussão essa hipótese para os casos anteriores à vigência desse novo texto do artigo 22 da Lei 8.935. Bom, na semana que vem, não, minto, daqui a 15 dias, com a continuidade aqui do nosso caminhando pela Lei 6.015, eu vou fazer aqui uma pequena excursão. Já não vamos tratar diretamente do artigo 28, mas vamos aproveitar a temática da responsabilidade, que foi inaugurada aqui nessas nossas exposições com o encontro de hoje, para tratar um tantinho da responsabilidade disciplinar, que é um outro tema complicado. Os senhores sabem, aqui em São Paulo persiste, e em boa parte do país persiste, a orientação de que a responsabilização disciplinar é o objetivo, ou seja, independe de culpa ou dolo. E isso gera problemas interessantes, né? Estou vendo aqui a minha amiga Thaís Camati, lá de Paraíso das Águas, ela com os seus 150 servidores no grande cartório de Paraíso das Águas, tem um lá que resolve que vai furtar um documento do cartório. Portanto, ela, no fundo, é vítima dessa conduta. E, no entanto, se adotar o tema da responsabilização objetiva no plano disciplinar, ela terá que responder a um processo disciplinar de ser punida. Isso me parece, supõe, amostra claramente o quanto há, já nem digo de errônea nessa, com todo respeito a essa orientação da responsabilização objetiva no plano disciplinar, mas o quanto há de risco também. Já não bastassem as grandes aventuras que se encontram no plano das atividades, no plano civil das atividades dos registradores e notários, né, sujeitos a mil e uma dificuldades, a mil e uma controvérsias na aplicação da lei, ainda esta de responder disciplinarmente de maneira objetiva. Acho que precisamos cuidar desse assunto com cuidado, com a devida cautela. Daí porque eu vou pedir licença aqui para sair um pouquinho da Lei 6.015, é como quem está caminhando por ela e faz uma pequena excursão para ver um tema paralelo na próxima ocasião.
Lembremos-nos, então, mais uma vez, que não é só a responsabilidade civil que aflige, ou que pode afligir os registradores e notários, mas também a penal, também a disciplinar, também a tributária. Agora essa novidade aí da previdenciária, que dizem, ontem estavam noticiando, que vai afetar os registradores civis. Como muitos sabem, eu lancei um repto há alguns dias, um mês mais ou menos. Eu gostaria que alguém cronometrasse, num dia de atividade normal do cartório, quanto tempo gasta no registro civil para fazer atos da própria função e quanto tempo gasta para fazer atos de interesse extra-registrais, ou seja, de informação para uso administrativo. E nós vamos vendo que realmente o registro civil, sobretudo, está sendo desconstruído frequentemente por essas atividades anômalas que lhes são atribuídas. Isso me parece incorreto. Doutora Cláudia, eu sei. Mas é que o registro civil, sabe, eu vou contar, viu, doutora Cláudia? O registro civil ocupa um lugar especialíssimo, para mim, por ser, por assim dizer, o primo pobre de todos os registros e, a meu ver, o socialmente mais importante de todos. Esta é a razão. Muito bom. Meus caros, eu não sei para o público em geral, para mim é um motivo de alegria termos esse encontro aqui, porque essas aulas estão sendo muito leves, como elas são aulas de caminhada, que nós vamos examinar o texto da lei, eu não tenho que necessariamente seguir um esquema sistêmico muito cerrado, doutrinário, nem nada. Eu aproveito aqui no fundo para fazer uma das coisas que eu gosto, ou seja, conversar sobre registro, conversar sobre notas. Para mim isso aqui é como se fosse uma conversação. Então eu agradeço muitíssimo a oportunidade que me dão, a alegria de ver gente aqui, estou vendo também a Carolina, muito obrigado pela presença, a Thaís já saudei, e outras pessoas que eu já tive a oportunidade aqui também, a doutora Cláudia Domingues, grande nome do direito registral e notarial brasileiro, e outros tantos. Sumiram os nomes da tela, esperar demais de uma pessoa que está na 8ª década da vida ficar lembrando o nome, né? Muito bom. Agradeço ao presidente Bruno Quintiliano Silva Vieira, da Arpen Goiana, pela oportunidade que me concede de poder ocupar essa página de muito prestígio da entidade do grande estado de Goiás. E igualmente agradeço a Evelyn Valente, de quem eu gosto muitíssimo, é muito amigo. Muito obrigado a todos e, se Deus nos permitir, nos vemos daqui a 15 dias, continuando aqui com o exame do tema da responsabilidade. Agora vamos ver se eu esgoto na outra semana, vamos ver, tratar da responsabilidade disciplinar. Muito obrigado a todos.